rotinas, máscaras, comportamentos. Você aprendeu a ser funcional, mas nunca deixou de ser o menino que só queria ser visto. O trauma infantil não é uma lembrança, é uma arquitetura psíquica, uma casa sombria onde você aprendeu a viver e que agora chama de personalidade. O homem que você é não nasceu. Ele foi moldado entre gritos abafados, ausências repetidas e validações negadas. E o silêncio que te salvou agora te condena. Você acha que é calmo, mas é contido. Acha que é racional, mas é reprimido. Acha que é maduro, mas está apenas exausto de esperar que alguém te escute de verdade. Este vídeo não é um conteúdo, é um código, um mergulho cirúrgico no que você teve que esconder para sobreviver. Não vamos falar de infância, vamos falar do que ela destruiu em silêncio e que ainda comanda seus relacionamentos, suas escolhas, seu vazio. Se isso já te abriu uma fissura, aguente o próximo capítulo. Ele não vai te explicar. Vai te lembrar do que você precisou esquecer para continuar respirando. Você aprendeu cedo que obedecer era mais seguro do que existir. Não porque alguém te ensinou com palavras, mas porque cada vez que você discordou, a resposta foi silêncio, punição ou desprezo. A criança que você foi, entendeu rápido. Quem não reclama sobrevive. Quem se anula é menos castigado. Quem não sente dói menos. E aí você cresceu. Mas aquela lógica continuou ditando suas relações. Hoje você não sabe dizer não sem se sentir culpado. Você tolera o desrespeito com a mesma postura de quem tolerava gritos para não perder o pouco de afeto que restava. Você se adapta. Você evita confronto. Você cede. Sempre cede. Freud chamaria isso de pulsão recalcada. Montaigne veria como o colapso da liberdade interna. Mas para você, isso se manifesta como cansaço. Um cansaço que não passa com descanso. Porque não é físico, é psíquico. É a exaustão de ter que ser gentil quando tudo em você grita por limite. Você se tornou um homem bom. Mas essa bondade não veio do caráter. Veio do trauma. Você não está sendo educado. Está sendo programado. Cada vez que abaixa a cabeça para manter a paz, você está revivendo o mesmo script do menino que descobriu que confronto significava abandono. Você não impõe limites, porque tem medo do que isso vai te custar. Respeito, talvez. Mas o medo mais profundo é de perder o pouco de conexão que acredita merecer. Só que existe um preço ainda mais alto. O de nunca ser visto como homem inteiro. Só como alguém conveniente. Obedecer se tornou sua linguagem de sobrevivência. Mas agora ela está te matando em silêncio. E se você sente isso, é porque chegou a hora de desaprender a submissão que te ensinaram como amor. Você diz "tá tudo bem", com uma naturalidade que assusta. Mas nada está. E o mais trágico, você sabe disso. Mas aprendeu que sentir é perigoso e demonstrar é imperdoável. Desde pequeno te ensinaram a mentir com o rosto, a engolir o choro antes que alguém visse, a dizer que estava tudo certo, quando o mundo por dentro estava desabando. Jung falava sobre isso. Ele dizia que toda emoção reprimida se torna sombra e que essa sombra, mais cedo ou mais tarde, toma o volante da nossa vida. Você virou mestre em parecer estável, mas essa estabilidade é só fachada. É uma fortaleza construída com medo. E Montaigne, ele sabia. Sabia que o ser humano é hábil em construir máscaras com os próprios cacos, porque mostrar dor é ser julgado. Mostrar dor é arriscar ser abandonado de novo. O menino que você foi precisou se calar para ser aceito. O adulto que você é continua calado para não ser rejeitado. Você mente até para o espelho. Finge que não se importa. Finge que superou. Finge que não dói mais. Mas o corpo lembra. O peito aperta. A insônia volta. E aquele vazio que você tenta preencher com distrações, sexo ou rotina, te lembra. A ferida está aberta. Você não está bem. E repetir essa mentira todo dia só te afasta mais de si. Não é vergonha sentir. Vergonha é ter se tornado prisioneiro de um personagem que nunca teve permissão para sofrer. A mentira do "tá tudo bem" não te protege, te anula. E quanto mais você a repete, mais distante fica da sua própria autenticidade. Você não queria ser útil. Você só queria ser visto. Mas quando ninguém te olhava, você aprendeu a servir, a ser necessário, a se tornar indispensável, não por valor, mas por medo. Medo de ser descartado, como foi quando ainda usava os olhos para pedir atenção e recebia sua ausência em troca. Jung chamaria isso de arquétipo do filho esquecido. Nietzsche veria a repetição como destino inconsciente. Você aprendeu que se não fosse amável, ao menos seria funcional. E assim nasceu o vício em ser útil. Uma dependência silenciosa que parece altruísmo, mas é desespero. Você se tornou o homem que resolve tudo, que está sempre disponível, que antecipa as necessidades de todos,
menos as suas, porque lá no fundo ainda ecoa o mesmo pensamento da infância. Se eu não for necessário, serei ignorado de novo. Isso te leva a se doar em excesso, a assumir pesos que não são seus, a viver na ilusão de que ser útil é o mesmo que ser amado. Mas amor não é recompensa por esforço. Amor é reconhecimento de presença. E o que você recebe é cobrança, não afeto. A ausência de amor espontâneo na infância gerou um buraco. E esse buraco, você tentou preencher com tarefas, favores, sacrifícios. Você se anulou para ser aceito. E agora carrega a culpa de existir quando não está sendo produtivo. A dor que te formou, agora te conduz. Você ama onde dói. Você serve onde implorava por afeto. E o mais cruel, você se sente culpado quando não está salvando ninguém. O trauma fez de você um escravo da própria necessidade de ser notado. Mas há algo mais profundo e mais obscuro que comanda as escolhas que você chama de amor. Você ama o que te destrói. E por mais que saiba disso, você volta. Volta para a ausência disfarçada de carinho. Volta para o desprezo que lembra o tom de voz da sua infância. Volta para relações que ferem, porque são familiares. Freud falava sobre isso. Chamava de compulsão à repetição. Jung via como o retorno do arquétipo não integrado. Mas você chama de destino, ou de azar, ou de amor. Só que não é amor. É o eco de uma dor antiga que nunca foi completada. É a tentativa inconsciente de consertar no presente o que foi destruído no passado. Você busca nas pessoas o mesmo tipo de abandono que te moldou, porque lá no fundo acredita que se for capaz de ser amado por quem te fere, então talvez finalmente você seja suficiente. Mas esse talvez é uma armadilha. E cada relação autodestrutiva que você entra não é fracasso. É um ritual inconsciente de retorno ao campo de batalha. Você não ama quem te vê, ama quem te ignora, porque isso ativa a criança que ainda quer provar seu valor. Você não ama quem te acolhe, ama quem te rejeita, porque é esse o afeto que seu sistema aprendeu a reconhecer como normal. Seu coração não está quebrado, ele está condicionado, treinado para confundir dor com conexão. Por isso, quando algo é leve, você desconfia. Quando alguém te trata bem, você se sabota. Quando a relação é calma, você provoca a tempestade. Porque sem dor, você não sabe onde pisar. Porque a dor virou sua bússola emocional. E o mais devastador, você acha que isso é escolha, mas é vício. Vício em tentar ser amado por versões diferentes da mesma ausência. Até que você perceba que está dormindo com seus próprios fantasmas. Você foi bom demais. E ninguém respeitou. Não porque o mundo é cruel, mas porque sua bondade vinha de medo, não de força. Nietzsche dizia: aquele que não sabe se defender confunde covardia com virtude. E você confundiu. Confundiu silêncio com sabedoria. Confundiu submissão com maturidade. Confundiu ceder com amar. Desde cedo você entendeu que agradar era mais seguro do que confrontar. E assim o menino que sorria para não ser deixado virou o homem que ninguém leva a sério. Sua doçura não é pureza. É trauma domesticado. Você foi treinado para ser inofensivo. E agora, todo gesto seu carrega o cheiro do desespero por aceitação. Maquiavel alertaria: é melhor ser temido do que amado, se não se pode ser os dois. Mas você não é nem temido, nem amado. Você é tolerado. Está sempre ali, sempre disponível, sempre tentando merecer o mínimo. E quanto mais tenta, mais perde. Porque ninguém respeita quem está sempre se desculpando por existir. A bondade sem exigência é vista como fraqueza, e sua presença passou a ser invisível. Você virou o legal, o acessível, o homem que não incomoda, e por isso nunca é lembrado. Quem foi ignorado cedo, aprendeu a sorrir como escudo, aprendeu a concordar para evitar o abandono, aprendeu a amar, sem nunca exigir reciprocidade. Mas isso não é amor, é sobrevivência. E a sobrevivência emocional cobra um preço alto, a perda da sua identidade, da sua força, do seu valor. Você desconfia da calma, não porque ela é falsa, mas porque seu corpo foi treinado na linguagem do caos. Quando tudo está bem, você se irrita. Quando há silêncio, você espera o golpe. Quando alguém é gentil, você procura o veneno escondido na voz. Isso não é pessimismo, é sobrevivência neuroquímica. Carl Jung falava da sombra como aquilo que negamos, mas que nos habita. E Napoleão compreendia como ninguém a vantagem de viver em alerta. A paz é o intervalo entre duas guerras. Mas para você, não existe intervalo. Só espera. Na sua infância, o perigo nunca vinha gritando. Ele vinha sutil, com uma porta batida, um olhar cortante, um silêncio que durava dias.
E foi assim que seu sistema aprendeu a associar a calmaria ao colapso iminente. Hoje você tenta ter paz, mas seu corpo não permite. O sistema límbico está viciado em adrenalina. Seu inconsciente ainda reage como se precisasse fugir, mesmo quando não há ameaça. É por isso que quando a vida desacelera, você sabota, cria brigas, toma decisões impulsivas, se envolve com quem te desestrutura. Você precisa do caos, porque ele é familiar. E tudo que é familiar, mesmo que destrutivo, parece seguro para um cérebro traumatizado. Você não está em paz, está em suspensão, como um animal acuado esperando o ataque. A infância te programou para sobreviver, não para viver. E enquanto não reconfigurar esse padrão, toda paz parecerá tédio, toda estabilidade parecerá prisão, todo amor parecerá ameaça. Você não está amando, você está implorando para ser escolhido. E a diferença é brutal. Desde pequeno, seu afeto foi condicionado. Você só era notado quando agradava, só recebia carinho quando obedecia, só era aceito quando silenciava sua própria vontade. Você cresceu acreditando que amor é isso, uma moeda de troca onde você oferece tudo e recebe migalhas. E agora, na vida adulta, repete esse ciclo. Se entrega demais, perdoa o imperdoável, aceita pouco e chama isso de entender o outro. Mas o que você chama de amor é carência embriagada, é abstinência de validação. Freud chamaria isso de fixação afetiva. Montaigne enxergaria como um pacto com a própria negação. Você não quer um relacionamento, quer provar que é digno, quer curar a ferida de uma infância onde o afeto era prêmio, nunca abrigo, e por isso você confunde tudo. A ansiedade que sente quando a pessoa não responde não é saudade, é pânico de ser esquecido. O alívio que sente quando ela te elogia não é amor, é o mesmo prazer químico de uma criança que finalmente ouviu: estou orgulhoso de você. Você virou um mendigo emocional e não percebeu. Implora por validação, por pertencimento, por aceitação. Mas ninguém respeita quem suplica. O amor que nasce da carência já nasce cego. E cego ama qualquer um que prometa não sumir. Você diz que ama, mas está apenas tentando sobreviver à ausência. E enquanto não cortar esse cordão umbilical psíquico, todas as suas relações serão apenas reencenações da infância que você jurou ter superado. Seu corpo virou trincheira. E a guerra nunca terminou. Você acha que está apenas cansado, mas é tensão crônica. Aquela rigidez nos ombros, a mandíbula cerrada, o estômago sempre em alerta. Tudo isso são resquícios de batalhas emocionais não encerradas. Bessel van der Kolk escreveu: o corpo guarda as marcas do trauma. Nietzsche completaria: quando a alma sangra demais, o corpo começa a gritar. E você está gritando, mas ninguém ouve, porque a dor virou normal. Você se acostumou a sentir peso, desconforto, aperto, como se fosse só parte da vida adulta. Mas não é. É a prisão fisiológica de um sistema nervoso que nunca aprendeu o que é segurança. Você vive em estado de alerta, mesmo dormindo, mesmo sorrindo, mesmo fingindo que está tudo sob controle. Lá dentro, seu corpo ainda espera o abandono, ainda prevê a humilhação, ainda se prepara para ser atacado, mesmo quando tudo parece calmo. Você não está doente, está sitiado, encurralado por memórias que não têm imagem, mas têm sensação. E onde não há fuga, há tensão. O corpo não esquece o que a mente tenta reprimir. Sua dor física talvez não venha de lesões, mas de omissões, das palavras que você engoliu, das verdades que precisou enterrar para ser aceito. Você diz que segura tudo sozinho, mas o seu corpo segura por você. Cada dor é um código, cada sintoma é uma carta não lida do passado. E você só vai parar de doer quando parar de se trair. Vamos rasgar o véu mais íntimo, a identidade construída sobre a ferida, o homem que você se tornou, porque nunca pôde ser outro. Você não sabe quem é sem dor, e isso te assusta mais do que a própria dor. A ferida não é só lembrança, ela virou identidade. Vai destruir a última ilusão, a de que você evoluiu, porque talvez você só tenha ficado mais eficiente em fingir que não sente mais nada. Você foi moldado à imagem da falta, validado apenas quando sofria, reconhecido apenas quando sangrava, ou quando suportava tudo calado, e agora a dor virou espelho. Você se olha e só se reconhece nas rachaduras. Nietzsche dizia: a dor é mais profunda que o pensamento. Schopenhauer escreveria com a mesma frieza: a existência é marcada pelo sofrimento, e toda identidade nasce da tentativa de escapar dele. Mas você não quer escapar. Você quer entender por que a paz parece estranha. Por que, quando tudo está bem, algo dentro de você sente que falta. Você mesmo.
Porque o sofrimento te deu lugar, te deu narrativa, te deu propósito. Você construiu quem é, ao redor do que faltou. E por isso, quando a dor cessa, você não sente alívio, sente vazio. Você procura feridas em quem se aproxima. Semeia o conflito onde poderia haver cura. Sabota o afeto, porque não acredita que merece algo que não nasceu do caos. A sua noção de eu está atada ao seu histórico de ausência. Você não aprendeu a ser amado, aprendeu a resistir. E agora confunde resistência com existência. Acha que precisa lutar para provar que existe. Acha que só é real quando está quebrado. Mas isso não é força, é prisão simbólica. Você precisa entender. Sua dor não é sua identidade. É só o molde que foi colocado sobre você, enquanto ainda não sabia dizer não. Você acha que evoluiu, mas só ficou melhor em esconder. Você chama isso de autocontrole, mas é contenção. Você chama de maturidade, mas é anestesia emocional. Carl Jung já alertava. Aquilo que não enfrentamos em nós, acabamos encenando como destino. Maquiavel entenderia isso como estratégia de sobrevivência. Mas aqui, não há glória. Só exaustão. Você não curou nada. Só ficou mais polido. Aprendeu a sorrir com os dentes apertados. A ouvir sem reagir. A cair, sem barulho. Você virou mestre em parecer inteiro, mas carrega dentro de si um menino ajoelhado, com medo de ser visto como fraco. Você não superou. Você adaptou a dor à sua rotina. Ela agora veste terno, assina contratos, cumpre prazos, faz piadas, transa sem se entregar, ama sem confiar, vive sem se permitir. Você chama isso de evolução, mas é só fuga mais elaborada, porque o trauma, quando não tratado, não desaparece. Ele muda de forma, se camufla nos seus relacionamentos, nos seus silêncios, na sua frieza. E o mais cruel é que essa frieza virou proteção, mas também virou distância. Ninguém mais te alcança, porque você não permite. Porque se alguém chegar perto demais, talvez veja o que você passou a vida inteira escondendo. Você não é frio, está congelado. E o gelo é o preço que pagou para não se despedaçar de novo. Vamos atravessar esse gelo e encerrar o ritual com a verdade que você evitou encarar durante toda a sua vida. Não é a infância que te definiu, é o que ela silenciou em você. Não foi o que fizeram com você que te quebrou, foi o que você precisou calar para continuar sendo aceito. Você cresceu, mudou o tom de voz, a postura, os hábitos, mas a essência do que te feriu ainda comanda cada escolha. Michel de Montaigne dizia: não é a infância que nos define, é o que ela destruiu em silêncio. E Carl Jung completaria: o que negas te submete. Você negou a raiva, negou o medo, negou o choro preso nas madrugadas, negou o abandono, transformando ele em independência. Negou tanto que perdeu o direito de sentir. Hoje suas emoções são filtradas por um protocolo interno que só aceita o que não expõe. Você sente, mas não assume. Padece, mas não expressa. Sangra, mas limpa antes que alguém veja. Isso não é força, é exílio emocional. Você não está vivendo. Está encenando um homem que não sente nada, mas que arde por dentro, que dorme mal, que se irrita sem motivo, que se anestesia com distrações, porque olhar para dentro dói mais que qualquer abandono. A verdade é que você não precisa se reconstruir inteiro. Isso é uma cobrança que o trauma plantou em você. Há de se tornar impecável para talvez um dia merecer paz. Mas a paz não vem da perfeição, vem da autorização. Você precisa parar de carregar o que não é mais seu. A culpa, o silêncio, a obrigação de parecer invencível. E às vezes, o primeiro ato de poder não é vencer ninguém, é confessar em voz baixa: sim, isso me feriu, mas não vai mais me definir. Essa frase não é fraqueza, é ruptura. Se você chegou até aqui com os olhos abertos e o coração em ruínas, entenda: este vídeo não foi uma explicação, foi um espelho. E poucos suportam esse tipo de lucidez. Comenta abaixo: eu ainda ouço o silêncio. Só quem já desceu até o fundo da própria ausência vai entender o peso dessas palavras.